Bom dia, nono ano. Vamos estudar filosofia, ok? Já estão com o livro de vocês aí de filosofia? Beleza, olha só. Filosofia. Nós estamos no capítulo 11, tá? Tá bom? Capítulo 11. E nós vamos, sabe para qual página? Nós vamos lá para a página 40, ok? Prestem bastante atenção aí nessa página 40, nessa história em quadrinhos aí que eu vou ler para vocês. E a gente meio que vai conversar aqui um pouco sobre essa historinha que está na página 40, ok? Capítulo 11, página 40, tá? É a leitura complementar. Nós vamos para leitura complementar. E aqui na leitura complementar, na página 40 de vocês, tá assim, ó. Nesta unidade, o texto complementar é um quadrinho de Calvin e Haroldo. Você está convidado a debater o quadrinho com seus colegas de classe sob a orientação do professor. Lógico que a gente não está em sala de aula, então não é possível. Mas eu vou estar lendo os quadrinhos para vocês e vou estar fazendo vários comentários, tá? E vocês vão pensando aí, ok? Em cima de tudo que a gente vai ler aqui juntos. Todos na página 40, lendo comigo a leitura complementar, essa história em quadrinhos. Olha só. Olha que interessante. O primeiro quadrinho, olha o que acontece. Hoje no colégio tive que decidir se ia colar na prova ou não. Já foi o primeiro questionamento dele, né? E quem que já não passou por isso? Vocês já não passaram por isso? Tipo assim, tinha prova e ficou naquela coisa. E aí, o que eu faço? Será que eu vou colar ou não vou colar? O que eu faço? Eu preparo uma cola, não preparo? Né? O que é melhor fazer? Eu acho que muitos de vocês já pensaram em fazer uma colinha, dar uma colada numa prova, né? Com certeza. Eu também, na minha época da escola, já passei por isso também. Vocês podem ter certeza disso. Eu sempre estudei, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito estudiosa. Talvez em algum momento que eu me senti insegura com relação à prova, né? Eu acabei que fiquei nessa indecisão se deveria colar ou não. Isso já faz muito tempo, né? Eu acabei colando, né? Eu não lembro nem qual que era a prova que eu colei, mas assim, eu nunca reprovei, eu sempre tive até boas notas, mas eu acredito que isso foi uma insegurança, porque existe uma diferença entre aquela pessoa que vive colando, vive preparando cola, e aquela pessoa que, de repente, uma prova assim que ela tá insegura, ela acaba fazendo uma cola porque não tá se sentindo segura com relação a tudo que estudou. Então, é o questionamento aqui do personagem quando ele fala: hoje no colégio tive que decidir, né, entre colar na prova ou não, né? Acho que todo mundo em algum momento já passou por isso. Eu já passei e eu também já colei. Não vou contar pra vocês que cola foi essa que eu fiz. Foi uma coisa assim muito interessante. Eu, quando lembro, dá vontade de rir, né? Como que é as coisas, engraçado, né? Eu sabia o conteúdo, mas aquela coisa assim, não consegui estudar tudo. Vamos pro segundo quadrinho, né? Que diz assim: me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar ou se era melhor copiar e passar. Tá bem radical essa fala dele, certo? Porque olha só, ele estava numa situação de uma prova, né? Se era melhor ser honrado e reprovar ou se era melhor copiar e passar. Nossa, parece como se ele tivesse uma prova que ia decidir se ele ia passar ou não, né? Então, assim, gente, colar, não acho que é uma coisa certa. Eu acho certo é estudar bastante. Então, não pega o meu exemplo. Ah, a professora colou, mas isso aí foi numa situação. Isso não tinha a ver com essa situação aqui. E pelo que vocês estão entendendo aqui, né? Ou seja honrado e reprova, como eu tá falando aqui, ou copia, cola, né, para passar. Na minha situação não foi nada disso, porque eu nunca tive problema para passar de ano, nunca foi nenhuma prova assim que eu sempre estudei bastante, foi uma outra circunstância isso. E ele continuou falando: e aí, hein? O que vocês acham? Se vocês vão fazer uma prova assim, em que decide se você vai ser reprovado ou não, e aí, o que é? Você vai ser honrado ou você vai levar uma cola para você passar, né?
talvez aqui uma situação que ele precisava passar de ano, né? Que coisa interessante isso. Eu já tive uma prova muito difícil para passar mesmo, para passar adiante num curso que eu fiz. E o que eu fiz? Em nenhum momento eu me balancei. Eu só tinha uma certeza: eu tinha que estudar bastante. Então, para mim, como era uma prova que reprovava, né, ou me passava, o que eu fiz foi estudar bastante. E realmente eu me saí muito, muito bem na prova, ok? Muito bem na prova. Mas aqui, pelo jeito, né, ele ficou naquela dúvida. E vocês? Eu acho assim, que tudo que a gente consegue com honra, tudo que a gente consegue com honestidade, mesmo que a gente perca, ainda vale a pena. Vale muito a pena. Ser honrado, ser honesto, isso é uma coisa que vale muito a pena mesmo. Não se deve conseguir as coisas na base da traição, na base da desonestidade, né? E de enganação, ok? Mesmo que um dia vocês tenham que fazer uma prova de concurso, e de repente vocês têm ali uma oportunidade para colar, que eu acho muito difícil colar em prova de concurso, que fica aqueles fiscais andando para lá e para cá. Mas assim, tem que ser honesto, sempre, porque tudo tem um preço, e esse preço vem cobrando da gente, tá? Lembre-se disso. Vamos ver o que ele fez? Por um lado, o êxito não merecido não te satisfaz, mas por outro lado, um fracasso merecido tão pouco, né? Então ele quer dizer assim, que um êxito não merecido não te satisfaz, porque você sabe que de repente se cola para passar numa prova que vai te manter adiante nos seus estudos. Aí, no fundo, isso aí vai batendo aqui, ó, na consciência. Quer dizer que eu passei. Puxa, mas eu não passei porque eu merecia. Eu passei porque eu fui desonesto e colei. Eu passei por causa da cola. Não porque eu me esforcei, porque eu estudei. Não vejo mérito nenhum, nenhuma honra em você, de repente, estar fazendo uma prova tão importante assim, e você colar para passar. Não tem como se satisfeito depois. Não tem como. Você pode ficar até satisfeito no momento. Aí, ó, consegui a nota que eu queria. E aí, não vai bater a consciência depois? O peso na consciência? Precisa bater o peso na consciência para você entender que tem coisas que são certas, corretas, né? Ou erradas, incorretas, ok? Aí ele falou assim, mas por outro lado, um fracasso merecido tão pouco. É lógico que os fracassos que a gente passa na vida, quem que merece? Mas é bom porque eles ensinam a gente a melhorar. O fracasso é que ajuda a gente a crescer, a levantar e a fazer melhor, certo? Fracasso, quando a gente fracassa em algum momento das nossas vidas, quando a gente tenta tanto alguma coisa e não dá certo, é muito frustrante mesmo, né? A gente fica assim, infeliz, mas é ensinamento. A gente tem que lembrar que todas as derrotas que a gente vem a ter na vida é difícil, é doído, mas tem que levantar. Tem que se levantar e tem que seguir adiante da maneira mais honesta possível, ok? A honestidade, a verdade ainda vale muito a pena. Sempre vale a pena. Sempre. Aí, ele continua falando, né? Quase todo mundo trapaceia uma vez, pelo menos. As pessoas burlam as regras e acham que podem ser dar bem. Mas, claro que isso não justifica a minha trapaça. Olha só, ele mesmo, né, tá tendo a consciência do que a colar é uma trapaça, né? E que sempre as pessoas, pelo menos uma vez na vida, elas trapaceiam, elas burlam, enganam as regras e acham que pode se dar bem. Eu acho isso horrível. Você trapacear, né? Mesmo que seja pelo menos uma vez, para se dar bem, gente, isso é péssimo, isso é errado. Nós temos que conquistar as coisas boas, com atitudes corretas. Nunca trapacear para tirar proveito de alguma situação de maneira desonesta. Isso nunca. Isso é ruim demais a conta. A honestidade tem que vir acima de tudo. A honestidade. Porque ele está num diálogo aqui bem profundo. Nem parece que foi uma simples prova, assim, nada assim, né?
uma coisa de insegurança, porque eu já, no caso que eu falei que eu já fiz isso, mas isso foi uma vez ou outra que eu fiz, entenderam? Mas eu sempre estudei muito. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente precisa entender que fazer a nossa parte é se esforçar bastante. É sempre fazer o que é correto, tá? E ele continua o papo dele longo aqui, né? Então pensei, colar numa prova não é para tanto. Não se prejudica ninguém, porém logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa a aceitar as consequências de não ter estudado, né? Ele começou a falar, puxa vida, também não é para tanto, né? Colar numa prova, tal, né? Não prejudica ninguém, com certeza, não prejudica ninguém. Porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa, né? Tipo assim, achando que isso era uma coisa racional. Não tem problema, uma prova só tem problema sim. Mesmo que seja uma prova só, a gente tem que entender que a gente precisa estudar bastante, a gente precisa melhorar para não cometer mais essas coisas. De colar. Precisamos realmente estudar, precisamos realmente ser certo. Porque ele fala assim... porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa a aceitar as consequências de não ter estudado, né? Estudar está ao alcance de todos. Se sentar, estudar, né? Para conseguir pelo menos uma nota dentro da média. Isso é muito importante. Agora, a gente não pode começar a racionalizar e a pensar assim, também uma cola ou outra aqui e ali, também não é exagero, né? Não vou prejudicar ninguém. Não é para tanto. Mas a gente precisa pensar assim. Você não prejudicou ninguém, certo? Mas para pensar. Todo mundo estudou. Todo mundo ali que estudou e se esforçou para tirar uma nota 7, para tirar uma nota 8, uma nota 9, e de repente você pega e tira uma nota tão boa quanto essa, sem nenhum esforço? Eu acho que a gente precisa pensar nesse sentido. Olha só. No mundo real, as pessoas interessam o êxito, né? A vitória, o sucesso. Não os princípios, mas quem sabe o mundo não é um desastre por causa disso? Que dilema. Mas é verdade. Ele falou uma coisa muito verdadeira aqui. No mundo real, as pessoas interessam o quê? A vitória, né? Não os princípios. Não os princípios. Mas quem sabe o mundo não é esse desastre justamente por causa de quebrar regras, de não cumprir os princípios, de achar que a desonestidade pequenininha não tem problema, não é verdade? O mundo realmente está um caos por causa do quê? Falta de amor, falta de responsabilidade, falta de seguir regras, descumprimento de leis, desonestidade, traição. O mundo está um caos por causa de várias coisas que eu estou falando aqui, certo? E o que você decidiu? Nada. Acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Vocês viram que interessante? Muito interessante essa história. Ele ficou pensando tanto se ele colava, se ele não colava. Aí ele começou a pensar em tudo isso dentro da cabeça dele. Quando ele viu, não tinha mais tempo de fazer a prova, entregou a prova em branco. Que coisa interessante, né? Essa história é muito engraçada. Podes tomar isso como uma vitória moral. Bem, me parecia errado colar em um exame de ética. Ele estava fazendo uma prova relacionada a disciplina ética. Interessante, ele falou que pareceu errado para ele naquele momento colar naquela prova, né? Mas é bem bacana essa história para a gente estar refletindo sobre essas coisas, né? Podes tomar isso como uma vitória moral. E é uma vitória moral todas as vezes que a gente desiste de cometer um erro, todas as vezes que a gente desiste de enganar, todas as vezes que a gente desiste de trapacear, desiste de uma mentira, nós estamos tendo uma vitória moral. Lembre-se disso. É muito importante a gente ter esse domínio sobre essas atitudes que às vezes possa passar na mente de vocês, ou atitudes que às vezes vocês podem tomar de desonestidade, de mentira, de traição. Pensem, quando a gente consegue ter esse domínio, quando a gente consegue, como o personagem falou aqui, pode tomar isso, quando ele falou que acabou entregando a prova em branco, né, como uma vitória moral. E é uma vitória moral.
quando a gente age de maneira correta, mesmo que as pessoas ao nosso redor estão agindo de maneira errada, mesmo que você está vendo colegas, amigos cometendo uma falha aqui, uma mentirinha ali, um engano ali, né? Não bate palma, porque está errado. Nós precisamos ter essa vitória moral no nosso dia a dia, ok? Bom, terminamos aqui a nossa historinha do Haroldo. Esse assunto aqui é um assunto muito bom para a gente estar pensando, ok? Relacionado à moral e ética, que é o do capítulo 11 aqui, que a gente já deu uma estudada. Então, até a próxima aula para vocês. Tchau!